Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos estudar os conceitos básicos de progressão geométrica, na qual é de praxe nós abreviarmos as progressões geométricas como sendo PG. Considerando a sequência A1, A2, A3, AN, né? Lembrando que o termo que está na frente do AN seria o AN mais 1 e o que está atrás seria o AN menos 1. Né? Uma sequência será classificada como uma progressão geométrica quando nós considerarmos um termo AN, dividir pelo termo que está atrás dele, pelo termo AN menos 1, resultar no mesmo valor ou considerando um outro termo, AN mais 1, dividindo pelo que está atrás dele, AN. Se isto, um termo dividido pelo que está atrás dele, outro termo dividido pelo que está atrás dele, permanecer sempre constante, essa sequência recebe o nome de PG, na qual esse número constante a gente vai batizar de Q, que ele é chamado de razão, ok? Como um exemplo, podemos citar 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Então note que cada termo é o que está atrás dele multiplicado sempre por 2, onde esse 2 é chamado de razão. Note que 2 dividido por 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 4 é 2 e assim sucessivamente. As PGs, elas se classificam de 4 formas diferentes. Ela será estritamente crescente quando o primeiro termo for positivo e a sua razão também, como exemplo essa daqui. Né? Ou também se nós tivermos um termo negativo, menor do que zero, por exemplo, menos 1, e tivermos uma razão entre 0 e 1. Por exemplo, se for a razão meio. Se eu multiplicar menos 1 por meio, dá menos meio. Multiplicando menos meio por meio, note que menos com mais dá menos, vai resultar em 1/4 e assim sucessivamente. Note que o menos 1 ele é um número menor do que o menos meio na reta real. Portanto, esses termos estão crescendo, ok? Agora, se o primeiro termo for positivo e a razão entre 0 e 1, ou o primeiro termo negativo e a razão maior do que 1, ela vai ser chamada de PG decrescente. Por exemplo, vamos considerar um termo maior do que 0. Por exemplo, o 1. E uma razão entre 0 e 1. Por exemplo, meio. 1 vezes meio dá meio. Meio vezes meio dá 1/4. 1/4 vezes meio dá 1/8. Note que os termos estão decrescendo. Será constante quando nós tivermos um primeiro termo diferente de 0, por exemplo, 4, e a razão 1. Se eu multiplicar cada termo anterior por 1, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4, e assim sucessivamente, gerando a PG constante. E ela será alternante quando nós tivermos um primeiro termo diferente de 0, por exemplo, 2. E uma razão negativa, menor do que 0, por exemplo, menos 1. Se eu multiplicar 2 vezes menos 1, dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 volta a ser 2, e assim sucessivamente. Então, aumenta, diminui, ela é chamada de alternante. Para calcularmos o termo geral de uma PG, note que, óbvio, que o A1 ele é igual ao A1. O A2, o segundo termo, é o que está atrás dele, multiplicado pela razão, pela constante Q. O A3 vai ser o termo que está atrás dele, o A2, vezes a razão Q. Mas note que no lugar desse A2, o A2 ele é igual ao A1 vezes Q. Então, no lugar desse A2, eu vou colocar A1 vezes Q, vezes a razão Q, que é o que está escrito aqui. Mas note que Q vezes Q resulta em Q ao quadrado. Agora, eu vou empurrar o A1 vezes Q para cá e o A1 igual ao A1 também. Note que nada muda se eu colocar no lugar desse Q, Q elevado a 1, tá? Aqui nós temos vezes, 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 eu vou pôr um vezes aqui também. Nós temos Q, então aqui eu também vou colocar um Q, só que note que aqui eu mudo a igualdade. Para eu desmudar a igualdade, eu coloco aqui um expoente 0, lembrando que Q elevado a 0 resulta em 1. Em 1 vezes A1 resulta no próprio A1. Então agora, A1, A2, A3, A4, até eu chegar num termo qualquer AN. Então note que A1, 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 é claro que aqui nós teremos que ter o primeiro termo A1. Vezes, 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 aqui eu vou ter um vezes. Que, aqui eu vou ter que ter a razão que. Agora notem que aqui nós temos 1, 0, 2, 1,
3, 2, 4, 3. Se temos aqui n, significa que aqui nós teremos n menos 1. Então o termo geral de uma PEG é dado por AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, onde ao invés do A1 também poderia usar um termo qualquer AM, sendo AN igual a AM vezes Q elevado a n menos n. Obrigado pela atenção e bons estudos.